Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros, dando continuidade a este projeto de apresentar a poesia brasileira contemporânea. Hoje, a poeta mineira Adriane Garcia falará um pouco sobre processo criativo e lerá também alguns versos. Adriane Garcia, poeta, nascida e residente em Belo Horizonte, publicou Fábulas para Adulto, Perder o Sono, Prêmio Paraná de Literatura em 2013, publicado pela editora Biblioteca do Paraná, O Nome do Mundo, publicado pela editora Armazém da Cultura em 2014, Só com Peixes, editora Confraria do Vento, 2015, Garrafas ao Mar, editora Penalux, 2018, Arraial do Curral del Rei, A Desmemória dos Bois, editora Conceito Editorial, 2019, Eva Protopoeta, editora Caos e Letras, 2020, e Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você, editora Peirópolis, 2021. Bem-vinda, Adriane. É com você. Bom, vou falar do meu projeto literário. O projeto literário, eu creio que é uma coisa que, bom, pelo menos no meu caso, né, foi sendo construído à medida que eu ia percebendo o meu próprio trabalho. Então, eu escrevo desde pequena, né, mas com essa intenção de publicação muito mais tarde, já na fase adulta, mas a escrita e a leitura sempre fizeram parte, assim, do meu universo, né? Eu fui uma criança que lia, né, e uma adolescente que leu muito. E então, para falar de projeto literário, acho que fica bom a gente falar dessas primeiras influências, né? Como eu estudava em escola pública, a minha casa não tinha livros, né? Raramente tinha um livro ou outro de alguma doação, né? E livros que eu buscava na biblioteca, isso sim tinha. E como eram bibliotecas de escola pública, o nosso acesso era mais da literatura nacional, né? E mais canônica mesmo, né? Não eram bibliotecas por demais ousadas, né? Mas assim, nossa, para quem dependia, né, das bibliotecas como eu, era realmente uma riqueza e um acervo maravilhoso. Então, a primeira poesia que eu conheci, no infantil ainda, né, foi Cecília Meirelles. Aí aqui eu trouxe só para ilustrar, né, esse livro, inclusive, eu acho que eu tenho uma grande influência desse livro, ver que era possível fazer com poesia, né, contar uma história da história com poesia. Mais tarde vai dar direto nesse livro Arraial do Curral del Rei, né? Assim como a Cecília foi contar no seu romanceiro a história da Inconfidência, eu me senti atraída por contar a história de Belo Horizonte, né? Que a fundação de Belo Horizonte é uma história fundada no despejo de uma população. E é uma influência total, assim, da Cecília Meirelles, que é, na verdade, a primeira poeta que eu conheci em idade escolar. E fiquei muito fascinada pela sonoridade, principalmente, da Cecília, a questão do ritmo. Um poeta que me acompanhou a adolescência inteira, né, foi Drummond. E Drummond me fascinou, né? Eu fiquei fascinada pela poesia, lendo Drummond. E Drummond me acompanhou muito na solidão da adolescência. E um outro que eu amei muito também é Quintana, né? Eu acho que foi com Quintana que eu descobri o humor na poesia, assim, bastante humor, né? Quintana é ferino, irônico, ele tem um humor muito bacana. E eu acho que eu descobri nele também a irreverência. E acho que isso tudo acabou me influenciando, sim, me mostrando coisas que podem ser feitas em poesia. Em 2013, eu ganhei o Prêmio Paraná com o Fábulas para Adulto, Perder o Sono. Então foi a minha primeira publicação, né? Já tinha um livro
quase no prelo na época, que era O Nome do Mundo. Em seguida, dali 2 anos, foi O Só com Peixes. Eu nunca sei se eu ponho ele assim ou assim, até hoje eu erro. O Só com Peixes, que é lançado pela Confraria do Vento. Esse livro ficou muito bonito e fala muito sobre um mergulho íntimo, né? A sensação de imersão e essa necessidade de silêncio numa sociedade tão barulhenta. Depois eu lancei o Garrafas ao Mar, que é uma coletânea de poemas. Eu acho que é o meu único livro, eu acho não é, né? O meu único livro que não é propriamente temático. Ele tem uma organicidade, claro, né? Mas ele não é um livro que eu disse, vou escrever sobre isso. Ele é, na verdade, um livro que eu faço um apanhado de poemas que não ficaram em livros temáticos. Depois eu fiz Arraial do Curral del Rei, que é justamente esse livro que conta a história de Belo Horizonte, né? Uma cidade feita para ser a cara da República e, como é a cara da República, já é excludente no seu início. E, mais recentemente, eu lancei Eva Proto-Poeta, que é um livro que vai trabalhar muito a questão do feminino e do feminismo com relação à história bíblica do Gênesis. Então, é uma crítica e é também irreverente. Acho que aqui tem talvez o que eu tenha aprendido com Quintana. E teve essa outra edição do Fábulas para Adulto Perder o Sono também pela Confraria, né? Porque a primeira foi da Biblioteca Nacional. E agora, recentemente, né? Enquanto eu estou dando essa entrevista, gravando esse vídeo, ele está no prelo. É o meu livro Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você. Coloquei aqui o PDF só para mostrar, do miolo. E, inclusive, é deste livro que eu vou ler uns poemas daqui a pouco. Mas então, hoje, né, olhando e fazendo um apanhado desses escritos, da forma como eu venho me movendo para escrever, eu vejo que o meu projeto literário, ele tem muito a ver com, primeiro, um incômodo, né? Eu escrevo incomodada, geralmente. Algo me incomoda e é sempre algo que eu tô ligada com o mundo, tô ligada com o meu tempo. E então eu escrevo sobre isso. Eu creio que no estilo, se poderia dizer assim, eu estou muito ligada aos livros temáticos, é uma forma que eu gosto de escrever, eu gosto de estabelecer um tema, geralmente é aquilo que está mais me chamando a atenção, e aí eu gosto de escrever os livros e meio que esgotar aquele assunto para mim, né? E depois, claro, eu faço uma seleção. Tem toda uma questão quando eu estou começando esses livros de qual que é o tom, como é que eu vou achar essa voz que vai falar nesse livro, até porque eles são diferentes uns dos outros, né? Eu tenho um pouco de pavor de autoplágio, né? Aquele negócio de, eu aprendi, assim funciona, o pessoal gosta e aí você vai fazendo sempre igual. Eu não gosto muito disso, assim, eu gosto de me desafiar, né? Então, por exemplo, acabei de fazer esse Eva Proto-Poeta, que é muito sucinto, né? Um livro que os poemas são muito pequenininhos, são curtinhos e que usa uma síntese muito grande. E em seguida eu fui escrever um original que é A Bandeja de Salomé, que já é o contrário, os poemas são de médios a longos, já falam bastante, os versos são mais compridos e é outra pegada. Nesse livro agora Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você, a questão é ambiental, né? A preocupação é com esse planeta e com esse sistema capitalista que destrói tudo. Então eu acho que o meu projeto literário ele tem a ver com a minha voz, mas ele tem a ver muito com a voz do outro. Uma vez eu vi uma frase que infelizmente eu não decorei de quem que é, mas que eu botei pra mim, que é assim: a gente faz uma poesia solitária e depois a gente faz uma poesia solidária, né? Eu não sei se acontece sempre assim, acho que não, acho que tem gente que sempre vai fazer uma poesia solitária. E tá tudo bem também, né? Mas eu acho que a minha poesia tem muito isso, assim, de ser solidária no sentido de que eu quero falar de nós todos, eu quero falar de uma coisa que abrange a nossa coletividade, né? E até mesmo quando o poeta está falando de si, obviamente, né? Na melhor das hipóteses, ele está falando algo com o qual os outros também se identificam. E nesse sentido, talvez a poesia seja mesmo quase sempre solidária. Então, vou ler para vocês aqui
poemas deste livro, Estive no Fim do Mundo e me lembrei de você, que enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não está publicado, mas provavelmente quando passar aí para vocês já estará. Vou achar aqui um poema. Deixe-me ver. Vou ler o primeiro aqui para vocês. Souvenir. Para me lembrar deste lugar, desta viagem, destas companhias, do lugar estranho que é o fim do mundo, do lugar sempre prestes a acabar por mim ou por si. Para me lembrar de que o fim do mundo foi o máximo de céu, o máximo de inferno, e que ainda assim me fotografei e sorri. Para me lembrar que esta foi a minha única viagem, para me lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui. Agora deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Extinção. O branco reflete o sol e manda o calor para longe da terra. Se a terra aquece, o gelo derrete e a terra aquece. A alga que nasce sob o gelo alimenta o crio, que alimenta a baleia. Se não tem gelo, não tem crio e não tem baleia. Eu sei que é óbvio, mas já falei de amor e você nem ouviu. Achar aqui mais um. Esse aqui. Antropoceno. Antropoceno. Está parecendo que eu odeio a humanidade, desde que vi as morsas caindo de montanhas em que nunca deveriam ter subido, as morsas quicando 1, 2, 3 vezes e caindo estateladas no meio da multidão de morsas. Na costa da Rússia, eu que nunca estive lá, chorei como quem passava a amar somente os bichos. E as plantas que cultivo no meu apartamento, sob um pedacinho de sol que os arquitetos deixaram por compaixão ou por esquecimento. Soube então que faltavam geleiras às morsas e que elas agora se viravam nas pedras amontoadas, que algumas subiam as montanhas, e o resultado eu já disse. Elas caem e fica parecendo que eu odeio a humanidade. Como se eu não soubesse que gente também é bicho. Como se eu não entendesse que é preciso amar a minha própria espécie. Fica parecendo que eu não compreendo que nós caímos quando a morsa cai.